desafio do dia, nosso quarto episódio para falar a respeito de fichamento. Na verdade, já no episódio 3, nós começamos a explorar um pouco a importância de compreendermos as informações em diferentes suportes. E a Pro mostrou para vocês gráficos, tabelas e como tudo isso pode facilitar a organização destas informações. Imaginem muitos seres vivos, cada um com uma característica diferente. Como que os pesquisadores fizeram para chegar na classificação que nós temos atualmente? Os biomas. Qual a característica ou quais características foram essenciais para que o mapa do Brasil fosse subdividido, caracterizando ali cada um dos biomas, como eu mostrei no episódio 3. Se você ainda não assistiu, a hora de dar pause é agora. Corre lá, assistam o episódio 3 e depois voltem aqui, porque nós vamos continuar explorando essa ideia de fichamento como um princípio para a organização das informações. Agora vamos avançar um pouco mais e ampliarmos a ideia de gráficos e tabelas como importantes locais, não só para nós organizarmos as informações, separarmos algumas categorias para esse estudo, como também, a partir desses dados quantitativos, transformarmos a informação. Você já parou para imaginar de que maneira um gráfico ou uma tabela pode se transformar em um texto? Então é isso que nós vamos explorar a partir de agora. Vamos analisar informações quantitativas, categorizadas em diferentes suportes, e vamos trazer o pensamento inverso, bem maluco, pensando de que maneira que essa tabela ou esse gráfico pode ser convertido em um texto, em uma produção textual. Vamos comigo? Então eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos juntinhos explorarmos essas possibilidades. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar todas as informações que estão presentes nesta imagem que vocês estão vendo. Então olha lá, nós temos aí um gráfico. Esse gráfico ele tem uma porcentagem. Do lado direito, nós temos uma legenda. Olha só que as cores que estão nessa legenda são as mesmas cores que nós temos no gráfico. Então, agora, a Pro vai dar um minutinho para que vocês possam olhar para essa imagem e anotar todas as informações que vocês conseguem obter a partir desta observação. Combinado? Então, coloque aí em tópicos. Eu consigo ver tal informação, eu consigo saber que está falando a respeito de uma característica específica, uma quantidade específica. Então, anotem tudo e vocês já sabem que um minutinho, ó, passa voando. Então, vamos lá.
Pronto, já acabou o tempo e eu também fiz algumas anotações aqui. Então, nós vamos ver se as minhas anotações estão parecidas com as anotações de vocês. Olha só. A Pro anotou biomas brasileiros. A Pro anotou o nome do bioma, a área ocupada, que está marcada aí no gráfico na forma de porcentagem, e eu ainda posso identificar a maior porcentagem e a menor porcentagem. Como eu posso fazer esse registro, então? Vamos olhar mais uma vez o gráfico. Esse valor aqui que eu estou marcando em vermelho corresponde à porcentagem da área ocupada pelo bioma amazônico. Observem que aqui nós temos a cor verde e aqui no gráfico também. Então, isso está querendo me informar que o bioma amazônico, ele ocupa 49% de todo o território brasileiro. Quando eu olho aqui embaixo, ó, 24% está na cor azul. Azul refere-se ao bioma cerrado. Então, isso quer dizer que nós temos 24% de todo o território brasileiro sendo coberto pelo bioma cerrado, com as plantas, com os animais característicos deste bioma. Então, olha só, eu tenho uma categorização dessas informações. Essas informações, elas não foram selecionadas em um fichamento, mas elas estão organizadas para facilitar a minha compreensão. Essa mesma análise, ela pode ser feita para os outros biomas. Então, nós temos aqui 13% da Mata Atlântica, 10% do bioma Caatinga e 2% aqui em cima, equivalente ao Pampa e ao bioma Pantanal. Então, agora que eu já analisei, selecionei as informações e entendi o que esse gráfico quer me dizer, eu posso passar para a próxima parte. Como eu posso fazer esse registro? Então, olha só, eu vou colocar aqui no meu registro o seguinte: os biomas brasileiros são. E aí, eu já começo escrevendo quais são os biomas brasileiros. Eu tenho o bioma amazônico, eu tenho o bioma da Mata Atlântica, eu tenho o bioma do Cerrado, da Caatinga. Qual que está faltando aqui? Eu tenho o bioma Pampa, ou Pampas do Sul, Campos do Sul, e tenho também Pantanal. Olhando o gráfico, eu descobri que a área ocupada por eles é diferente. Então, eu posso escrever aqui no meu texto: a área com maior ocorrência é a do bioma amazônico, que ocupa cerca de... E aí você pode voltar lá no gráfico e colocar cerca de 46% de todo o Brasil. Em segundo lugar, em maior área de ocupação, nós temos o bioma, e aí você vai descrevendo essas informações. Então, aqui a gente já coloca 49, a área com maior ocorrência é a do bioma amazônico, que ocupa cerca de 49% de toda extensão territorial do Brasil. Olha que legal. Aí eu posso colocar o
bioma com menor área sendo ocupada é o... E aí nós temos dois, que são os Pampas e o Pantanal. Os dois possuem lá no nosso gráfico 2%. E aí eu vou construindo o meu texto, eu vou fazendo a síntese destas informações. Então é legal que vocês percebam que esse texto, se ele tivesse aqui com todas as porcentagens, ele poderia ser transformado num gráfico, mas quando eu analiso um gráfico, ele também está demonstrando para mim um conjunto de informações. Então eu preciso ter um olhar atento para que essa interpretação fique bem certinha. Agora, nós vamos olhar uma tabela. Nós temos aqui uma tabela, de novo, com os biomas. Olha lá o bioma amazônico, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. E aqui do lado eu tenho outras colunas com algumas informações que são características desses biomas. Então, vamos registrar? Mais um minutinho na tela para vocês conseguirem analisar essa tabela e listar mais uma vez todas as informações que vocês conseguem captar dela. Mãos à obra! A Pro também fez as anotações aqui. Vamos ver? Olha lá. Eu coloquei aqui que a tabela apresenta os biomas brasileiros, quantidade de plantas, quantidade de mamíferos e quantidade de aves que estão presentes nesses biomas. Então, agora a proposta é que vocês façam da mesma forma que nós fizemos com os gráficos. O gráfico, né? Que a Pro apresentou um só, mas com as informações do gráfico. Então, como que eu posso escrever aqui? No Brasil, temos os seguintes biomas. Posso colocar. Eles se diferenciam por fatores climáticos, pelo tipo de vegetação predominante. O que mais que a gente pode colocar? Vamos registrar? Então, vou começar assim. O Brasil é subdividido em algumas áreas que, de acordo com características específicas, formam os biomas. Aí vamos lá. O bioma amazônico possui cerca de 40.000 espécies de plantas catalogadas. Aí coloco 300 mamíferos e cerca de 1.300 aves. E se nós olharmos aqui, olha, de todos os biomas descritos, nós podemos dizer que o bioma amazônico é o que possui maior quantidade de plantas, de vegetais?
Olha só, o bioma amazônico, 40 mil. Aí depois nós temos o cerrado, 6 mil. Deixa eu pegar o lápis aqui para vocês acompanharem com a prova. Ó, tô nessa coluna aqui. Ó, 40, 6 mil, 20 mil, 1.000, 3 mil e 2 mil. Então, o bioma amazônico, ele está maior em tudo, ó, quantidade de mamíferos e a quantidade de aves. A tabela está mostrando essa informação. Então, quando nós falarmos aqui, o bioma amazônico possui cerca de 40 mil espécies de plantas catalogadas, 300 mamíferos e cerca de 1.300 aves, eu posso completar. É o bioma com maior biodiversidade de acordo com os estudos feitos. Porque as informações dessa tabela, elas não foram colocadas aqui por acaso. Elas são resultado aqui de muita pesquisa, de muito estudo. Então, com isso, a gente vai construindo, analisando a tabela, a gente vai construindo um texto informando as características que estão presentes aqui. Você não vai criar uma informação nova, você vai descrever a partir do que você está vendo nessa tabela. Combinado? Agora que nós vimos algumas possibilidades, é hora de investigar e descobrir ainda mais aí com sua professora, com o seu professor e com seus colegas de turma. Vocês terão muitas oportunidades, serão desafiados a partir de agora a realizarem essa interpretação de gráficos e tabelas em diferentes locais, com diferentes contextos e informações. Então é hora de colocar a mão na massa, desafio lançado, agora é com vocês. Nos vemos em breve. Tchau, tchau! Olá, meus colegas! Espero que estejam todos bem. Hoje foi o nosso último episódio para tratarmos a questão do fichamento de maneira mais específica, trazendo a ideia das informações presentes em diferentes locais. Então, a minha sugestão é que vocês explorem com a turma essas informações, mas de diferentes formas. O que uma tabela jornalística, por exemplo, ela representa? O que um gráfico na biologia pode representar? O que essas quantidades ou essas informações, considerando os diferentes contextos, podem resultar enquanto produção textual? Então, realizem esse exercício. Podem ser utilizadas também imagens, sempre pensando nesses diferentes contextos, para que eles possam exercitar a transposição dessas informações. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!